O Yupik ou Gish é uma das línguas mais antigas, se não a mais antiga, que temos no mundo. A Etiópia foi o primeiro reino cristão do mundo. Pesquisadores da Universidade de Oxford confirmaram o que monges etíopes guardavam a Language Not Registered for Generations séculos. Os manuscritos cristãos ilustrados mais antigos do mundo nunca saíram de seu mosteiro nas montanhas. O que esses monges guardavam e o que alguns deles foram recentemente ordenados a destruir revela-se algo que o resto do mundo cristão jamais deveria ter visto. No interior de um mosteiro escavado nos penhascos do norte da Etiópia, um pequeno grupo de monges tomou uma decisão. Eles guardavam um manuscrito há gerações. Haviam sido instruídos explicitamente a nunca deixar seus muros. Alguns relatos sugerem que lhes foi ordenado ir além, a apagá-lo completamente da existência. Eles não o fizeram. Em vez disso, o libertaram. E a página que libertaram menciona Jesus pelo nome. Descreve-o de maneiras que não correspondem a nada na Bíblia que a maioria do mundo lê. E isso levanta uma questão. Como estudiosos bíblicos ainda lutam para responder, essa informação foi suprimida propositalmente. Ou alguém simplesmente decidiu que o mundo não estava preparado. Essa decisão, tomada séculos atrás nas terras altas da África Oriental, está agora se desfazendo em tempo real. A história completa é muito mais estranha do que essa pergunta sugere. Para entender o que está acontecendo agora, é preciso entender onde tudo isso estava escondido. A Igreja Ortodoxa Etíope Teedo é uma das instituições cristãs mais antigas do mundo. Suas raízes remontam ao século IV, quando o rei Azana, do antigo reino de Axum, converteu-se ao cristianismo guiado por um missionário sírio chamado Fumentius, tornando Axum uma das primeiras nações da história da humanidade a adotar a fé como religião oficial. Isso ocorreu por volta de Language Not Registered for Generation D2C. O Império Romano só seguiria o mesmo caminho, Language Not Registered for Generation, anos depois. Simplesmente porque a Etiópia recebeu o cristianismo muito cedo e porque sua geografia montanhosa a isolou efetivamente das disputas doutrinárias que remodelaram o cristianismo na Europa e no Oriente Médio. A Igreja Etíope se desenvolveu em seu próprio caminho. Ela tomou suas próprias decisões sobre quais textos eram sagrados. Esses textos foram traduzidos para o gaélico, uma antiga língua semítica que sobrevive hoje apenas em uso litúrgico, da mesma forma que o latim funcionava na Igreja Católica. E o cânone adotado pela Igreja Etíope é diferente de qualquer outro no cristianismo. Enquanto a Bíblia protestante contém Language Not Registered for Generation livros e a Bíblia católica Language Not Registered for Generation, o cânone ortodoxo etíope contém Language Not Registered for Generation, o maior cânone bíblico de toda a cristandade tradicional. Esses livros extras não são documentos marginais. Incluem o livro de Enoque, um texto que descreve anjos caídos compartilhando conhecimento proibido com a humanidade. Incluem o livro dos Jubileus, que reescreve a cronologia do Gênesis de maneiras que contradizem a versão usada pela maior parte do mundo. Incluem o Mashafakidan, o livro da Aliança, que contém relatos da ressurreição e dos ensinamentos de Jesus após a ressurreição, que simplesmente não aparecem nas escrituras ocidentais. Alguns desses textos foram queimados em Roma. Alguns foram deliberadamente retirados de circulação. A Etiópia os preservou. E ninguém fora desses mosteiros sabia a extensão total do que havia sido preservado. Agora imagine onde essa preservação aconteceu. O mosteiro de Abagarima fica em um penhasco na região de Tigra, no norte da Etiópia, a leste da cidade de Adwa, em uma altitude onde o ar é rarefeito e a pedra é ancestral. Para chegar lá, sobe-se por uma trilha sinuosa escavada na rocha. As paredes do mosteiro são grossas, antigas o suficiente para guardar o silêncio. Lá dentro, a luz penetra em feixes pálidos através de pequenas janelas. O cheiro é de incenso e poeira, e algo ainda mais antigo que ambos. Manuscritos são guardados em estojos de couro, costurados com couro marrom grosso, desgastado pelo uso dos sacerdotes ao longo dos séculos. O pergaminho dentro é velino, feito de pele de animal, e parte dele está quebradiço nas bordas, curvando-se ligeiramente para dentro, como se ainda quisesse se fechar.
Foi aqui, no início da década de Language Not Registered for Generation, que uma historiadora de arte britânica chamada Beata Trick Plain se tornou a primeira ocidental a documentar o que os monges possuíam, pois mulheres não são permitidas dentro do mosteiro. Os monges levaram os manuscritos para fora para que ela os examinasse. Ela escreveu posteriormente que o cabeçalho iluminado lhe pareceu de estilo sírio, antigo, sofisticado, muito mais antigo do que qualquer um havia imaginado. Ela não fazia ideia do que os testes de radiocarbono acabariam por comprovar. Durante semanas após sua visita, os manuscritos permaneceram exatamente onde sempre estiveram. Então, a ciência os alcançou. No início dos anos Language Not Registered for Generation, em maio, o Fundo do Patrimônio Etíope, uma instituição de caridade britânica criada em Language Not Registered for Generation para proteger os objetos sagrados da Etiópia, enviou uma equipe de especialistas ao mosteiro de Abaima. Em Language Not Registered for Generation, os conservadores Lester Capon e Mark Winstanley escalaram o local com equipamentos às costas, montaram um espaço de trabalho no pátio do mosteiro e começaram o delicado trabalho de desencadernar e estabilizar o que hoje conhecemos como os Evangelhos de Germa. O que encontraram foi extraordinário. Os manuscritos, 2 volumes, cada um contendo cerca de Language Not Registered for Generation páginas de texto manuscrito em Jahez, não eram apenas antigos. De acordo com as medições da análise de radiocarbono realizada na Universidade de Oxford, eram potencialmente os manuscritos cristãos ilustrados completos mais antigos existentes. Oxford datou o pergaminho entre Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation DC. O manuscrito cristão ilustrado mais antigo reconhecido anteriormente, os Evangelhos de Rábula, da Síria, datam de Language Not Registered for Generation DTC. Os Evangelhos de Germa podem ser 2 séculos mais antigos. No entanto, Judith Mackenzie, da Universidade de Oxford, e Francis Watson, da Universidade de Durham, publicaram posteriormente um estudo acadêmico abrangente dos manuscritos, situando-os firmemente no contexto do mundo mediterrâneo da Antiguidade Tardia, embora com uma identidade etíope completamente distinta. A análise, porém, incluiu algo que surpreendeu até mesmo os monges. O texto representava o que o estudioso Rochus Zurond classificou como uma antiga tradição textual bizantina, uma versão dos evangelhos que antecede as revisões posteriores que moldaram todas as Bíblias do mundo ocidental. Em outras palavras, os evangelhos de Germa podem não ser apenas antigos, podem estar mais próximos do texto original do que qualquer coisa produzida pela Igreja Ocidental. Só isso já seria suficiente para reescrever os livros didáticos, mas os monges não haviam terminado. Os evangelhos de Germa são notáveis pelo que são. O que vamos abordar a seguir é notável pelo que eles contêm e pelo que foi preservado junto a eles. O livro de Enoque é um dos textos mais importantes da história religiosa. Ele é citado direta e indiretamente no Novo Testamento. A Epístola de Judas o referencia quase que literalmente. Escritores cristãos primitivos como Tertuliano e Orígenes o consideravam uma obra de autoridade. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em Language Not Registered for Generation, nas cavernas acima de Qumran, continham fragmentos do livro em hebraico e aramaico. Mas, durante séculos, o mundo ocidental acreditou que o texto completo havia se perdido. Ele não se perdeu. Ele nunca saiu da Etiópia. Monges etíopes preservaram o livro de Enoque na íntegra em Jahez, copiado e recopiado à mão ao longo dos séculos. Foi o explorador escocês James Bruce quem trouxe 3 cópias do manuscrito etíope completo para a Europa em Language Not Registered for Generation. E mesmo assim, a maioria dos teólogos ocidentais o rejeitou como sendo medieval. Fabricação. Foi preciso encontrar os manuscritos do Mar Morto para provar que a tradição etíope vinha protegendo a versão autêntica o tempo todo. A questão que permanece é por que o restante do cristianismo a abandonou.
A resposta aponta diretamente para o que torna essa história incômoda. O livro de Enoque descreve os vigilantes, anjos que desceram à terra e ensinaram à humanidade artes proibidas. Ele e seus descendentes se tornaram a fonte de violência e corrupção no mundo. Também descreve a vinda de uma figura chamada Filho do Homem, um juiz divino que chegará no fim dos tempos. Os primeiros cristãos entenderam isso como uma referência direta a Jesus. O texto usava uma linguagem sobre essa figura que a igreja posterior considerou perigosa. Sugeria conhecimento, poder e autoridade cósmica que existiam antes de qualquer estrutura institucional, antes de qualquer hierarquia, antes de qualquer igreja. Sabe, é aí que reside o problema. A tradição de Enoque não precisava de um sacerdote. Não precisava de uma instituição. Descrevia uma relação direta entre a humanidade e o divino que transcendia todas as estruturas que a igreja estava construindo. Para entender por que isso importa, precisamos voltar. Language not registered for generation seculus. No Concílio de Nica, em Language not registered for generation DC, poucos anos após o rei Aana converter a Etiópia ao cristianismo, o imperador romano Constantino convocou bispos de todo o império para resolver disputas doutrinárias. E a questão de quais textos eram considerados autoritativos foi central nessas discussões. Nas décadas seguintes, os textos que sobreviveram definiriam o cristianismo para 1 bilhão de pessoas. Os textos que não sobreviveram se perderiam ou sobreviveriam apenas onde a autoridade de Roma não alcançava. A Etiópia era um desses lugares. Existe uma palavra que os monges usam para os textos que preservaram. Netenet. Significa liberdade. Eles não estavam escondendo esses textos, mas sim os mantendo em segurança. Se você acha que vale a pena explorar mais essa história, um like neste vídeo realmente ajuda o canal a continuar investigando esses mistérios. Agora, chegamos ao assunto do título. A página que, segundo relatos não verificados por publicações revisadas por pares, teve sua destruição ordenada. O Mashafaken, ou Livro da Aliança, é um dos textos exclusivos do cânone etíope. Pertence a uma categoria de escritos chamada Livros da Ordem da Igreja. 8 textos adicionais incluídos no Novo Testamento etíope não têm paralelo no cristianismo ocidental. O Mashafaken contém, entre outras coisas, um relato do período pós-ressurreição, as semanas seguintes ao túmulo vazio, que vai além de qualquer evangelho canônico ao descrever o que Jesus supostamente ensinou durante esse tempo. Na versão preservada pelos monges etíopes, Jesus não apenas aparece. Ele abençoa seus discípulos e ascende. Ele permanece. Ele ensina. Ele aborda questões que os evangelhos canônicos deixam sem resposta. Ele descreve a natureza do divino. Ele adverte explicitamente sobre o que acontecerá com esses ensinamentos quando passarem pelas mãos de instituições. Essa advertência, que os monges dizem ter sido o motivo pelo qual certas autoridades da igreja queriam suprimir a página, é o que torna essa passagem em particular tão controversa. No entanto, a redação exata não foi divulgada em uma tradução acadêmica certificada. O que foi relatado por monges que falaram com jornalistas e estudiosos independentes a partir do final de Language Not Registered for Generation é que a passagem contém uma descrição de Jesus advertindo seus seguidores de que seus ensinamentos seriam restringidos, editados e preservados seletivamente por aqueles que viessem depois. Que a versão de suas palavras, que chegaria às gerações futuras, seria moldada não apenas pela fé, mas também pelo poder, sabe? É aqui que a história se divide. Um caminho leva a uma explicação convencional. O outro leva a algo muito mais desconfortável. A explicação convencional, segundo a qual esse tipo de narrativa de ensinamento pós-ressurreição era comum no início do cristianismo, apresenta dezenas de textos, muitos deles encontrados entre os manuscritos de Nag Hammadi, descobertos no Egito em Language Not Registered for Generation, que descrevem longas conversas entre Jesus ressuscitado e seus discípulos. A maioria foi excluída do cânone, não por serem perigosos, mas porque a formação do cânone, o processo de decidir quais livros entrariam na Bíblia, era lento, desigual e frequentemente influenciado por questões políticas.
Uma Shafaquedan pode simplesmente representar uma tradição que sobreviveu em um canto do mundo enquanto era esquecida em outros lugares. O caminho desconfortável diz algo diferente. Diz que a passagem foi ordenada, destruída especificamente por causa desse aviso. Pois é. Como uma instituição não sobrevive facilmente a um texto sagrado, sugerindo que a própria instituição foi prevista e contra a qual a figura que ela afirma representar desaconselhou, os monges a mantiveram mesmo assim. A história do que os monges etíopes protegem e do que arriscam para protegê-lo tornou-se devastadoramente concreta em novembro de Language Not Registered for Generation, quando a guerra chegou à região de Tyra, na Etiópia. O início do que se tornaria um dos conflitos mais mortais do século XXI, que deixou cerca de Language Not Registered for Generation mortis entre Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation. O padre Gilbert Sadi, um dos monges residentes do mosteiro de Abigarima, tomou uma decisão que reverberou por Language Not Registered for Generation séculos. Sob a proteção da escuridão, ele retirou os evangelhos de Germa do mosteiro pela primeira vez na história registrada. Ele os carregou em seus estojos de couro pelas sinuosas escadarias de pedra do mosteiro, adentrando a noite. Ele os escondeu. Não contou a ninguém onde. 2 semanas depois, as forças aratrianas chegaram ao mosteiro. Levaram o que puderam: celulares, gado, celeiros, equipamentos agrícolas. O que não puderam levar, destruíram. Nos 2 anos seguintes, os soldados usaram Abaíma como base militar. Nos últimos dias que antecederam a assinatura de um acordo de paz, Language Not Registered for Generation civis foram executados nas proximidades por forças em retirada. Seus corpos foram deixados onde caíram. Os evangelhos de Germa sobreviveram, escondidos, à espera. Quando o padre Gabrized devolveu os manuscritos após o acordo de paz, descreveu a experiência em termos que transcendem o contexto militar e político. Disse que os textos já haviam estado ocultos antes, possivelmente durante séculos, em invasões anteriores, e foram redescobertos mais tarde por acaso. Ele disse que o mosteiro sempre entendeu que, para sobreviver, o conhecimento às vezes precisa desaparecer por um tempo. Os dados eram claros. As implicações, porém, eram tudo menos claras. Pois é, porque se textos já foram ocultados e redescobertos antes, se parte do que a Etiópia preservou já era uma segunda ou terceira versão, então a questão não é apenas o que foi salvo. A questão é o que se perdeu entre essas versões. Quais páginas não sobreviveram à última guerra ou à anterior? E se alguma dessas páginas continha informações que teriam mudado tudo sobre o que o mundo acredita? Vamos nos afastar um pouco dos manuscritos individuais. Bem, vejamos o que a Etiópia representa no contexto mais amplo da história religiosa. Cada tradição que transmitiu textos cristãos fez escolhas. A escolha sobre quais textos eram considerados autoritativos. A escolha sobre quais descrições de Jesus eram teologicamente úteis. A escolha, em última análise, sobre qual Jesus o mundo viria a conhecer. Essas escolhas ocorreram ao longo dos séculos em concílios e sínodas em Nica, em Cartago, em Leodiça, principalmente no mundo romano, filtradas em grande parte pelas pressuposições políticas e culturais romanas. Os textos que sobreviveram a esse processo contam uma história coerente. Eles sustentam uma compreensão específica de autoridade, de salvação, da relação entre o humano e o divino. A Etiópia fez escolhas diferentes, e os textos que sobreviveram a essas diferentes escolhas contam uma história mais complexa. Alguns estudiosos, incluindo especialistas na chamada tradição judaica do Segundo Templo, o mundo que Jesus de fato habitou, argumentam que o cânone etíope preserva algo genuinamente mais antigo do que o produzido por Roma. Não uma fabricação, não uma invenção medieval, mas uma camada anterior do cristianismo, na qual as fronteiras entre o canônico e o apócrifo, entre o aceito e o proibido, ainda não haviam sido definidas. Eles apontam para a tradição de Enoque e para o cristianismo judaico primitivo, que compreendia o divino de maneiras que mais tarde seriam declaradas heréticas. Apontam para a enorme quantidade de material que os monges etíopes preservaram
enquanto o resto do mundo o queimava. Uma teoria controversa sugere que a página que os monges foram ordenados a destruir contém algo ainda mais específico. Uma descrição de Jesus criticando explicitamente o mecanismo da autoridade religiosa, o próprio sacerdócio. O sacerdócio é o conceito de uma instituição humana que medeia entre o divino e o indivíduo. Se essa interpretação estiver correta, ela coloca uma declaração profundamente anti-institucional no cerne da instituição mais poderosa do mundo. Isso não é apenas teologicamente problemático. É uma ameaça existencial para qualquer organização que tenha passado Language Not Registered for Generation anos construindo legitimidade na alegação de que representa Jesus com precisão. Claro, existem explicações mais simples, mas a passagem pode ter sido excluída pela mesma razão que centenas de textos cristãos primitivos foram excluídos. Porque o processo de formação do cânone era caótico, incompleto e inconsistente. E não porque alguém estivesse tentando acobertar algo. Os textos etíopes não são secretos em nenhum sentido prático. Os estudiosos sabem de sua existência há décadas. O livro de Enoque foi publicado em tradução para o inglês em Language Not Registered for Generation. O Mashafa Kidon está disponível em círculos acadêmicos há anos. No entanto, a passagem específica que descreve esse aviso, permanece inédita em qualquer publicação revisada por pares. Os monges não divulgaram o texto completo. E essa contenção, depois de tudo o que arriscam para preservá-lo, levanta uma questão que deixa os estudiosos mais reservados desconfortáveis à noite. Se não é perigoso, por que esperar? Em algum lugar no norte da Etiópia, em um mosteiro que sobreviveu a uma guerra, os evangelhos de Germa retornaram às suas capas de couro. As páginas ainda estão frágeis. A tinta, porém, ainda é legível. A escrita de Guise flui sobre o pergaminho da mesma forma que a Language Not Registered for Generation anos, indiferente a tudo o que aconteceu ao seu redor. Esses manuscritos sobreviveram ao reino que os produziu. Sobreviveram às invasões medievais, aos colonizadores italianos, à guerra civil. Foram escondidos em uma caverna, possivelmente por séculos, e redescobertos. Foram carregados por degraus de pedra sob a proteção da escuridão e trazidos de volta quando os tiros cessaram. Sobreviveram porque uma série de homens, monges que dedicaram suas vidas a essa tarefa específica, decidiram que sua preservação importava mais do que sua própria segurança. É neste momento que a história se torna sobre algo maior do que manuscritos. Vivemos em um período de profunda desconfiança institucional, de declínio da fé na religião organizada. Questionamentos sobre o que foi selecionado, o que foi omitido, o que foi moldado pelas pessoas no poder em vez das pessoas que deveriam ser servidas por esse poder. Sim, essas perguntas não são novas, mas são mais frequentes agora do que em gerações passadas. E nesse contexto, a tradição etíope insere uma antiga ideia incômoda, a de que a versão original da história era maior do que a que sobreviveu. O que a maior parte do mundo chama de Bíblia é uma seleção. Uma seleção preservada e protegida, mas ainda assim uma seleção. Em algum lugar nas terras altas de um país que a maior parte do mundo ignorou, os monges mantinham vivo algo que o resto do mundo fora instruído a esquecer. A página que lhes ordenaram destruir. O aviso que lhes ordenaram silenciar, eles o guardaram. Sempre o guardaram. E agora ele circula parcialmente, cautelosamente, um fragmento de cada vez, em um mundo que talvez esteja finalmente pronto para se confrontar com o que ele diz. Não porque destrua a fé. Os monges que o preservaram estão entre os cristãos mais devotos da atualidade. Mas, por complexificar a fé de maneiras que a tornam mais honesta, mais humana, mais próxima da história real do que significa encontrar o divino através do filtro da história, da política, da sobrevivência e das mãos humanas, o texto tem peso. Esse peso foi carregado ao longo de Language Not Registered for Generation séculos, por pessoas que acreditavam que o fardo valia a pena ser suportado. Agora pertence a todos nós. Então, eis a questão que permanece. Se os monges de Abagarima receberam ordens para destruir uma passagem específica, uma página que descreve Jesus
alertando seus seguidores sobre o que aconteceria com seus ensinamentos, quem deu essa ordem e quando. Foi uma instrução recente da própria hierarquia ortodoxa etíope, uma instituição que tem seus próprios motivos para controlar quais partes de seu cânone se tornam internacionalmente visíveis? Ou a ordem era mais antiga, uma diretriz que viajou através dos séculos, sobrevivendo a uma tradição interna? Você está lembrando a cada geração de monges que essa passagem, em particular, não era para o mundo exterior? Ou será possível que os monges nunca tenham recebido ordens para destruir nada? E que o que eles estão divulgando agora não seja um ato de resistência desafiador, mas uma revelação deliberada e cuidadosamente planejada? Uma decisão tomada não sob pressão, mas com extraordinária paciência. A crença de que o conhecimento tem peso e que você só o divulga quando quem o recebe consegue suportá-lo. Ethan, se esta história mudar a forma como você vê a história daquilo que lhe foi transmitido como verdade, compartilhe-a com alguém que precise ouvi-la. Uma última reflexão. Os monges dizem que alguns conhecimentos foram preservados não por terem sido anunciados, mas por terem permanecido ocultos por tempo suficiente para que as pessoas erradas parassem de procurá-los. Talvez esse tempo seja esse.